Olá, bom dia, queridos alunos, professores e no gestor da escola Lili Feitosa, tempo integral. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o histórico da tabela periódica e como essa tabela periódica está organizada, certo? Então, o histórico da tabela periódica começa com as tríades de Dobereiner, onde ele tentava montar a tabela periódica em 3 elementos químicos, devido a esses elementos químicos apresentarem propriedades químicas semelhantes. Depois da astrite de Dobereiner apareceu o parafuso telúrico de Chancutuese, onde ele tentava montar a tabela periódica em uma forma de espiral, certo? Os elementos. Depois veio a lei das oitavas de Newlands, né? Que ele assemelhou essas leis das oitavas às notas musicais. Tentou organizar a tabela periódica em 8 elementos químicos, só que quando chegava no oitavo elemento químico, ele se repetia, ele se igualava ao primeiro elemento químico. Depois passou pelo Dmitri Ivanovich Mendeleev, né, um alemão, que ele tentou montar a tabela periódica por ordem de massa atômica, certo? Após Dmitri Ivanovich Mendeleev, apareceu também Moseley, né? Pelo nome já dá para saber ver que ele era francês. Ele que montou a tabela periódica, né? Que ele pegou todas as informações dos outros estudiosos e ele organizou a tabela periódica por ordem de número atômico. Ele observou que esses elementos organizados por ordem de número atômico apresentavam propriedades químicas semelhantes, propriedades químicas, propriedades físicas semelhantes. Então, hoje a tabela periódica atual, se cair algum vestibular em alguma prova, está organizada por ordem de número atômico, certo? Então, nós vamos aqui para a tabela periódica. Então, a tabela periódica, se você for analisar, ela está dividida em 18 famílias, certo? Que se encontra nas linhas verticais. Se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então a tabela periódica está dividida em 18 famílias que se encontram nas linhas verticais. Pode ser chamado famílias ou grupos. Como Moseley organizou a tabela periódica por ordem número atômico, se você observar, ó, a tabela periódica começa com o hidrogênio, ó, número atômico que fica em cima, 1, aqui, ó, 1. Depois, lá na página 105 do livro, né, ó, passa para o hélio, número atômico 2, aí volta para cá, ó. Lítio, número 3, atômico, aí berílio 4, aí volta para lá, ó. Boro, 5, carbono 6, hidrogênio 7, 8, flúor 9, neônio 10. E assim sucessivamente. Aí volta lá para o início, ó. Sódio 11, magnésio 12. Aí volta de novo aqui, ó. Alumínio 13, silício 14, fósforo 15, enxofre 16, cloro 17 e argônio 18. E assim sucessivamente, ó. Potássio 19, 20 e assim sucessivamente. A tabela periódica hoje atual está organizada por número atômico, certo? Então a maioria dos elementos que compõem a tabela periódica são metais. Aqui, ó. Todos aqui são metais, certo? Todos são metais. Tá bem aqui, ó, metais.
A maioria dos elementos que compõem a tabela periódica são metais, certo? Também nós temos os não metais, né? Aqui os não metais, que são esses verdes, né? Qual a diferença entre os metais e os não metais? Os metais, eles são bons condutores de calor e de energia elétrica. Já os não metais, ele não têm essas propriedades, né? Eles não são bons condutores de calor e nem eletricidade. A tabela periódica também está dividida em 7 períodos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E essas duas últimas linhas aqui, professor? Essas duas últimas linhas entram bem aqui, ó. Essa entra bem aqui, ó, 57 ao 71, tá aqui, ó. E esse outro aqui, ó, 89 até o 103, tá aqui, ó. São os elementos, né, artificiais que são produzidos no laboratório, foram descobertos no laboratório, né? Os elementos artificiais. Então elas estão divididas em 7 períodos, né? Ou seja, 7 linhas horizontais, né? 7 linhas, pode ser chamado períodos ou séries. Professor, vocês se lembram que nas aulas anteriores nós falamos sobre o diagrama de Linus Pauling? Qual a importância dele? A importância do diagrama de Linus Pauling também é justamente você encontrar, certo? O elemento, identificar o elemento em sua família e em seu período, sem olhar para a tabela periódica, só pela distribuição eletrônica, certo? Então, vamos aqui para um exemplo. Ó, se eu for olhar aqui o sódio, ó, ele está em qual família? Ó? Família 1A, certo? Qual a linha que ele está? Aí você pega o hidrogênio como referência, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então ele está na terceira linha, então ele está no terceiro período. E ele está em qual coluna? Primeira coluna, então é família 1A, certo? Como eu posso identificar o lítio em sua família, em seu período, sem olhar para a tabela periódica? Só pela distribuição eletrônica. Vamos lá. Então vamos pegar aqui. Lítio. O número atômico dele é 3. Então eu vou só fazer a distribuição eletrônica. 1s2. Um S2, 2S1. Então, para identificar qual é a família e o período que o lítio pertence, então, eu tenho que identificar a camada de valência, que nós já estudamos qual é a camada de valência. Nível 1, camada K. Nível 2, camada L. Então, o que eu vou analisar é a camada de valência. Qual é a camada de valência aqui? A K ou a L? Provavelmente vocês irão responder que é a camada L, que é a mais distante do núcleo. Então eu tenho quantos elétrons aqui? 1, né? Então eu já sei que esse elemento aqui pertence à família 1A. Então na família 1A, porque só tem um elétron. Então todos os elementos dessa mesma família, todos os elementos dessa mesma coluna, mesma família, vai ter um elétron na camada de valência. Então qual vai ser o período que ele se encontra o lítio? Aí você olha bem aqui, ó. Tá vendo esse número aqui, ó? Tá vendo esse número? Aqui o 2, ó.
Então ele se encontra no segundo período, ou seja, na segunda linha. Então nós vamos para a tabela periódica só para confirmar, ó. Lítio, tá aqui, ó. Família 1A. Depois eu vou explicar para vocês o que é esse A, certo? É a próxima aula. Qual é o período? Ó, primeira linha, segunda linha. Então, segundo período. Então, na próxima aula nós iremos discutir o que significa essa família A, família B, certo? Então, quem gostou do vídeo, dá um like aí, certo? Essa parte é a parte introdutória, a parte histórica da tabela periódica. Foi bem breve. Então, obrigado pela atenção e tenham um bom dia.